Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o Book It Life e hoje nós vamos falar de heróis, de guerras, de batalhas, de mito. Hoje nós vamos falar de A Canção de Roland. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usem meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então, A Canção de Roland, ou no original em francês, né, La Chanson de Roland, é uma canção de gesta, ou seja, é um poema épico francês, tá? Esse é um gênero que foi muito cultivado nos séculos 11 e 12, e do que ele trata? De feitos heróicos, de batalhas, de guerras, esse tipo de coisa. E essa narrativa ela é muito importante porque ela é considerada a primeira, né, desse tipo, a primeira canção de gesta composta em uma língua românica. Então, uma coisa que a gente precisa entender logo de começo é que esse tipo de narrativa é proveniente da literatura oral, né? Uma literatura que era declamada, que era até mesmo cantada, acompanhada de instrumentos nas cortes, normalmente pelos jograis, né? A gente conhece hoje esses poetas como jograis. Então, essa versão que a gente tem hoje, na verdade, essa versão que eu tenho aqui é uma tradução em francês moderno, né? Mas ela chegou até nós, tá? No ano de 1070. Essa é a data em que se considera que essa narrativa foi composta. Ela também é considerada a mais célebre epopeia francesa, segundo o estudioso chamado Alain Coupery, que tem um livro que se chama As Grandes Datas da Literatura Francesa. E, assim, como, né, ela é proveniente da literatura oral, a sua autoria é considerada anônima, embora no último verso do poema, tá, a gente tenha um nome, então, mas a gente não sabe se é o autor, a gente não sabe se era o jogral, né, que, enfim, perpetuou essa narrativa, mas o último verso do poema diz, em livre tradução, aqui termina a história que Turreau fez conhecer. Então esse Turreau, né, que ninguém sabe quem é, teria sido, enfim, ou o autor ou o perpetuador dessa narrativa, não sabemos mais do que isso. Então vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre essas canções de gesta, só para a gente poder entrar na narrativa. Bom, elas basicamente tiveram 3 ciclos, né, na França. O primeiro ciclo, que foi o ciclo de Carlos Magno, ao qual pertence a canção de Roland. Narrativas de... Carlos Magno foi um rei, né, que conquistou muitos territórios na Europa, né, e ele foi um rei extremamente católico, né, um rei franco que se cristianizou e aí, enfim, acabou, além de expandindo seu reino, espalhando a palavra do catolicismo por aí, então ficou conhecido também por muitas lutas contra os muçulmanos, que nessa época estavam chegando na Europa Ocidental e dominando, por exemplo, né, a Península Ibérica, que é uma história mais próxima a nós brasileiros, né, esse domínio muçulmano que tivemos ali em Portugal e Espanha. O segundo ciclo das canções de gesta se chama Garand de Montglane, cujo personagem principal é Guilherme de Orange, que também é um nome bastante conhecido, também foi um guerreiro que lutou contra os muçulmanos, depois foi viver numa abadia no fim da sua vida e acabou se tornando santo. E o terceiro ciclo, né, para terminar, é o ciclo de Dun de Mayence, também conhecido como o ciclo dos Barões Rebeldes. Basicamente, vários conflitos, enfim, barracos feudais, né? Barraco por terra. O povo queria terra, o povo era contra. Aliás, também é da época de Carlos Magno, né? Que promoveu toda essa centralização do poder. Tinha os barões lá que eram meio contra isso, né? Queriam manter sua independência feudal e tal, fizeram as guerras aí. Mas o que nos interessa aqui, a canção de Roland, é uma narrativa mítica que, na verdade, tem um fundo histórico. Então vamos lá, né? Da onde saiu isso aqui? A base dessa história é uma derrota sofrida pela retaguarda do exército de Carlos Magno no ano de 778, quando eles voltavam de uma expedição à Espanha, né? Eles foram emboscados por montanheses bascos, olha só, num lugar chamado Roncesvalles, né? Uma batalha bastante conhecida aí da história, e enfim, a retaguarda do exército acabou sofrendo essa derrota.
E o Roland, né, o personagem que dá nome aqui a essa narrativa, na história, né, real, factual, ao que parece, ele era um comandante franco. Talvez um grande guerreiro, mas basicamente apenas mais um comandante franco. Mas agora eu vou falar da narrativa desenvolvida aqui no poema e vocês vão ver que tem algumas diferenças com esse fundo histórico. Então aqui, né, o Carlos Magno, depois de muitos anos, 7 anos para ser mais precisa, de campanha na Espanha contra os muçulmanos, ele já conquistou quase todo o território. Falta só Saragoça, que é dominada ali por um rei chamado Marcílio. Cansado de todos esses anos de luta, né, Carlos Magno só quer voltar pro seu reinozinho e tal, né, aquela coisa. Cansado de todas essas lutas, ele resolve mandar uma embaixada até o rei Marcílio, falando assim, olha, se você se submeter a mim, né, de boa vontade, se você se cristianizar, eu vou embora e aí fica tudo bem. Então ele acha que vai ser fácil assim mesmo, né? E aí a gente começa a entrar nos barraquinhos mais de família. Porque aí a gente tem o quê? A gente tem o Roland, que é um grande guerreiro do Carlos Magno, e a gente tem um cidadão chamado Ganelon, que é ou sogro ou padrasto do Roland. Eu não entendi isso lendo a narrativa, porque assim, pode ser... Eu acho que sogro faria mais sentido, porque o Roland tem uma noiva. Mas ao mesmo tempo, quando ela aparece, ela não fala nada do Ganelon. Então assim, pra mim ficou um pouco estranho isso. Enfim, é porque a palavra é a mesma, tá? A palavra que eles usam é beau-père em francês, que pode significar tanto sogro quanto padrasto, e pela narrativa eu não consegui compreender. Mas é isso, é um quase parente do Roland, né, esse Ganelon, e eles não se dão, assim, eles se detestam. Uma coisa importante, o Roland aqui, além de um grande guerreiro franco, ele também é sobrinho do Carlos Magno, tá? Então tem toda essa afeição ali, né, entre o rei e esse guerreiro. Aí, pra mandar essa embaixada, né, até o rei Marcílio, o Roland fala pro Carlos Magno, manda o Ganelon, né, ele é experiente, ele é um bom guerreiro e tal. O Ganelon não fica nada feliz, né, porque assim, uma posição perigosa. O Marcílio podia mandar ele de volta em pedaços, né, como uma mensagem de que ele não iria se render, por exemplo. Então, o Ganelon vai, mas já todo trabalhado no ódio. E aí, ele bola um plano com esse Marcílio para trair todo esse exército e matar o Roland. Bom, o Ganelon volta, fala, não, tudo certo, ele vai se render, pode ir embora, Carlos Magno, vai dar tudo certo. Só deixa um pedaço do seu exército aqui, né, a retaguarda e tal, pra o quê? Né, marcar o terreno e tal, mas vai dar tudo certo, vamos se encontrar, vai ser tudo bom. Beleza, Carlos Magno vai embora e deixa a retaguarda do seu exército sob o comando do Roland, que afinal é um dos melhores guerreiros. Aliás, ele deixa os 12 pares de França, que basicamente são os grandes guerreiros que temos aqui, são todos nomeados, né? Tem o Olivier, tem um religioso ali, Turpin, tem o Duque de Samson, enfim, são os grandes guerreiros, grandes líderes ali do exército franco, ficam todos, né, nessa retaguarda. Jamais entendi essa estratégia maravilhosa, mas enfim, ficam ali esperando o Marcílio vir, né, encontrá-los. E o Carlos Magno vai embora com o resto do exército. Marcílio chega com seu exército, já chega atacando, né? Nem avisa, já chega assim, dando voadora no peito. E aí começa toda essa batalha do Marcílio contra o Roland e os 12 pares de França, que estão, né, em menor número. Bom, então os francos estão ali sendo destroçados pelos muçulmanos quando o Roland, basicamente à beira da morte, assim, uma cena bastante patética no sentido de provocar emoção, né? Ele soa uma trombeta que ele tinha ali, uma coisa bem Boromir, tá? Quem conhece Senhor dos Anéis vai entender. Ele soa uma trombeta e aí a trombeta é maravilhosa, é incrível assim, né? Um som maravilhoso. O Carlos Magno, que já tá lá quase em Aix-la-Chapelle, né? Que era a capital do reino nessa época, ele ouve e aí ele volta correndo. Basicamente é isso que acontece. Quando ele chega, os francos já foram destroçados, tá? Mas aí ele vai atrás dos muçulmanos que sobraram, acaba com todo mundo. Os que não morrem, ele faz eles se converterem à força. A única pessoa que ele não converte à força é a rainha, né? Aqui era a rainha dos muçulmanos lá, que se chama Bramimonde. Ele leva ela de volta para Aix-la-Chapelle, sua capital, e aí ela acaba se convertendo por vontade própria. Então a gente tem esse final feliz aí para o catolicismo, né? Para enfim, a cristianização do mundo.
O Carlos Magno, quando ele volta, ele percebe que eles foram traídos pelo Ganelon, né? Que foi este ser humano que causou todo aquele massacre. Então o Ganelon, ele é julgado lá na capital do Reino Franco e ele é condenado, ele acaba sendo condenado. A gente tem uma luta de campeões, né? O Ganelon escolhe um campeão, o Carlos Magno escolhe outro. Uma coisa bem Game of Thrones, sabe? O julgamento do Tyrion. Então, é aquilo. O campeão do Ganelon perde. E aí o Ganelon, ele é esquartejado, né? Assim, eles amarram os braços dele, um em cada cavalo, e puxam. Então, é assim que ele morre. E aí eles acabam também executando todos os parentes dele, tá? Uma coisa bem, assim, intensa, porque os parentes do Ganelon ficaram do lado dele, né, durante o julgamento. Então Carlos Magno fala, então mata todo mundo, manda matar. Basicamente é assim que termina a história. E aí, o último momento que nós temos aqui é o Carlos Magno recebendo a visita do anjo Gabriel pra dizer pra ele, ô filho, vai dar pra você ficar parado aqui não. Tem mais pagão pra converter, então você levante sua bunda da cadeira e pode empreender outra guerra em outro lugar. E aí o Carlos Magno, né, fala, tá bom, eu vou fazer o quê, né, é meu trabalho como rei franco aqui, como um rei cristianizado, fazer isso, eu vou. E aí acaba a história. Bom, então o que acontece? Como eu disse pra vocês, essa é uma narrativa que a gente considera que foi composta em 1070. Qual que é o contexto da Europa, né? A gente está justamente na época no que seria o quê? O apogeu, digamos assim, dessa luta católicos e muçulmanos. Por exemplo, a primeira cruzada aconteceu de 1095 a 1099, portanto, 25 anos depois da composição dessa narrativa. Então, assim, todas as cortes pelo menos de França, né, da França, do Reino Franco, já tinham ouvido isso aqui. Já tinham ouvido isso aqui alguma vez, uma história que com certeza se espalhou como exemplo, né, pela Europa medieval. Então era mesmo uma canção de incentivo, né, vamos pra guerra, vamos combater os infiéis, aquela coisa toda. Até por isso os elementos catequizadores, conversores, doutrinadores do cristianismo que aparecem aqui. E, né, a mudança mais importante do fundo histórico que eu contei pra vocês pra essa narrativa mítica aqui, que é o que, em vez de enfrentarem montanheses bascos, que foi o que de fato aconteceu lá em 778, aqui na narrativa de 1070 eles enfrentam muçulmanos. A gente tem outros elementos bastante típicos, né, digamos assim, do cristianismo. Por exemplo, os sonhos com anjos, né? Eu falei que na última cena o anjo Gabriel aparece para o Carlos Magno, mas não é a primeira vez. A gente tem em outros momentos da história sonhos dele com esse anjo, inclusive. Aliás, sonhos premonitórios, tá? Inclusive de que alguma coisa ruim ia acontecer, alguma coisa ali não ia dar certo. Além disso, ele tem ajuda divina na batalha, tá? Tem um momento bastante interessante ali em que, quando o Carlos Magno volta, né, para se vingar dos muçulmanos que mataram o Roland e os outros, ele tá perseguindo eles, né, literalmente, assim, correndo atrás deles em um momento lá, e aí ele vê que a tarde tá, acabando, e aí ele pede aos céus que parem o sol, né, que não anoiteça para que ele consiga terminar ali aquela perseguição, e é o que acontece, né? Continua dia ali por mais um tempo até ele acabar de fazer o que ele tem que fazer ali. Um outro elemento bastante típico de histórias medievais, assim, histórias de cavalaria, como o Rei Arthur, por exemplo, são as espadas míticas. Se o Arthur, né, tem a Excalibur, aqui nós temos duas espadas míticas nessa história, a espada do próprio Carlos Magno, que se chama Joyeuse, e a espada do Roland, que se chama Durandal. Fãs de Cassandra Clare provavelmente vão se lembrar desses dois nomes, porque o que? Cassandra Clare, né, nós temos Cortana, a espada mítica, que dizem que é da mesma estirpe de Excalibur, Joyeuse e Durandal. Então, essas duas espadas são dessa história aqui. E nesse caso, o que as torna míticas e tão especiais, na verdade não tem nada a ver com a magia, né? A espada que foi tirada da pedra, nada disso. Na verdade, aqui o que torna essas espadas especiais é que elas têm relíquias incrustadas nos punhos dela mesmo. Então, tem ali, sei lá, um fio de cabelo da Virgem, um pedaço do pano em que o corpo de Jesus foi, né, enrolado ali para ser colocado no túmulo e tal. Esse tipo de coisa relíquias, né, que são um elemento muito característico, assim, de todo esse catolicismo durante toda a Idade Média e até depois, inclusive a venda de relíquias, né, quase que um tráfico mesmo que acontecia ali, enfim, nas igrejas e tal.
Uma coisa que chama atenção aqui nessa história é a falta de romance, eu diria, né? Porque, enfim, histórias dessa época sempre tem a mulher amada, a virgem perfeita, não sei o que. Essa história não, essa é uma história de guerra mesmo. Como eu disse lá quando eu tava contando a história, o Roland tem uma noiva e ela aparece uma vez, tá? Na história. Quando o Carlos Magno volta pra La Chapelle pela última vez pra julgar o Ganelon e tal, ela chega e pergunta: e o Roland, cadê? O que aconteceu? E aí o Carlos Magno fala que, né, ele morreu ali na batalha e tal. E aí ela, desesperada, tira a própria vida. Essa é a aparição da mulher amada aqui. Uma coisa que eu achei bastante interessante aqui é que as descrições de batalhas são muito vívidas, assim, bastante detalhadas mesmo. E claro, formulaicas, né, como toda epopeia, uma narrativa oral, você precisa ter fórmulas prontas, você precisa ter refrões para você poder cantar aquilo, né, enfim, repetir várias vezes e até mesmo por causa da versificação, mas enfim, essa é outra história. Mas de qualquer maneira, nesse poema nós temos várias repetições e repetições vivas, né, do tipo: a espada transpassou o coração, o fígado e o pulmão. Ou, por exemplo, a lança o transpassou de lado a lado, sabe? São coisas bem vivas que dá pra você ver o movimento, né, acontecendo, o movimento de perfuração acontecendo. Então, assim, realmente o sangue espirrando na tela, né, acontece aqui. Bom, então, como eu disse, essa é uma edição em francês moderno, tá? Traduzida pelo Ian Short, um estudioso também, enfim. Eu não encontrei nenhuma versão em português, tá, dessa narrativa, infelizmente. Eu não sei se tem, mas eu pesquisei e não achei. Tem uma versão em inglês, então pra quem lê inglês aí, enfim, se interessou, acho que fica mais fácil, né, do que o francês. Eu sei que tem uma versão em inglês por aí chamada The Song of Roland. Então é isso, gente, quis trazer essa história aqui porque foi uma leitura recente e eu gosto muito dessas coisas medievais, né? E essa é uma história que se tornou bastante conhecida, foi muito difundida, né, nessa Europa cristã medieval. E eu tentei fazer aqui várias comparações com coisas mais atuais, mais do nosso mundo, né, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, a própria Cassandra Clare, porque para mostrar realmente como essa é uma narrativa basilar, né, que foi a base de muitas coisas que nós temos até hoje, muitos valores medievais que, enfim, chegaram até nós ou foram ultrapassados, mas que em algum momento existiram e influenciam nossas narrativas até hoje. Então, espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam, né, a canção de Roland. E, enfim, se vocês se interessaram por essa história. Por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e, se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link que tá aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!